Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. A aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar sobre um assunto que o professor Jarinho já estava trabalhando com vocês, os conceitos de força. A gente vai trabalhar sobre um conceito de força que nós chamamos de força de atrito. Mas antes da gente começar essa questão de força de atrito, a gente coloca algumas situações, tá? Alguém já deve ter em casa, uma forma assim meio que trágica, alguém estava fazendo a limpeza da casa, a empregada, sua mãe também fazendo a limpeza do chão molhado, e você percebe que quando você passa nesse local que está molhado, se você não tiver cuidado, você acaba escorregando. Justamente naquele exato ponto que você escorrega, é porque não tem aquela água, pessoal, ela diminui o atrito do piso com o seu pé, ou então com o solado do seu tênis, ou sua chinela. Então, a força de atrito hoje ela é totalmente essencial. Por quê? Porque ela mantém uma certa estabilidade em objetos, para eles não poderem ter essa questão de escorregar, certo? Então, você imagina, hoje nós temos alguns objetos na nossa casa que tem uns pezinhos normais, uns pezinhos de madeira, aquela coisa toda, e dependendo do tipo, se torna às vezes até chato você empurrar ele por conta do atrito e do peso do objeto, certo? Então são situações que a gente tem hoje no dia a dia. Isso é uma coisa bem explanada. Por quê? Porque a gente sabe que a maioria das coisas hoje tem atrito. Um atrito em uma certa quantidade. Por que certa quantidade? Cada objeto, cada material tem seu atrito, dependendo da situação que ele é colocado. Vocês têm uma ideia, vocês sempre têm, se você olhar para as suas sandálias, tem sempre um lado dela que você acaba desgastando mais. E esse lado que você acaba desgastando é o lado que você executa com maior força de atrito, certo? Mas vamos lá, vamos continuando sobre os conceitos de força de atrito, certo? Um exemplo aqui, os meteoritos. Graças, que a gente tem que dar graça ao atrito com o ar, os meteoritos que atingem o solo terrestre, quando atingem, tem tamanho e massa reduzida. Por exemplo, a figura aqui é de um meteorito que caiu aqui, o tamanho dele foi considerado. Mas, antes dele cair, pessoal, ele veio fazendo o quê? Ele veio com a ação da força-peso e a questão da força gravitacional. Porém, gerou um atrito no meteorito. O que foi que aconteceu? Ele foi perdendo aquela parte, algumas partes dele. Pode ver que quando o meteorito cai, pessoal, fica logo aquela faíscazinha de fogo, certo? Por quê? Porque o vácuo, quando ele vem do vácuo, que ele entra na nossa atmosfera, o ar, pessoal, ele começa a fazer o atrito. E esse atrito começa a diminuir o tamanho desses meteoritos, ok? Outro exemplo bem prático é o curling, certo? Nos Jogos de Inverno, ele é a modalidade que participa de uma forma na Olimpíada em que esses dois jogadores eles ficam escovando o piso, eles escovam o piso para que essa pedra aqui, pessoal, ela comece a deslizar com mais facilidade. Então, se eles esfregam o gelo, quando você esfrega, ele vai criar um líquidozinho. E esse líquido vai fazer com que essa pedra, pessoal, tenha a questão da diminuição da sua força de atrito, certo? Quem tiver a oportunidade de assistir Jogos de Inverno, lá quando tem o lançamento de curling, que chama, eles simplesmente começam a escovar, aumentando aquela parte que era sólida, colocando líquida, e você escovando, fica líquido do piso, e a pedra ela vai deslizando suavemente, justamente para quê? Para diminuir a questão do atrito. Outro exemplo bem prático, não sei se alguém já deve ter percebido, mas numa natação de Olimpíada, pode ver que a maioria dos atletas, eles praticamente depilam o corpo todinho, justamente para quê? Para diminuir o atrito dentro da piscina. Já outros, para não tirar os pelos, o que é que eles utilizam? Utilizam um material chamado colã, que é justamente para colocar no corpo, para fazer a diminuição do atrito na hora que eles estiverem concorrendo à prova. Então aqui nós temos um exemplo bem prático, uma analogia, o de natação e esse do curling. Porque o curling, o cara esfrega para diminuir o atrito e a pedra deslizar normalmente.
O nadador tira o pelo, certo, do corpo todo, para justamente fazer uma natação boa e livre de atrito. Então hoje, pessoal, o atrito ele ajuda ou atrapalha? Por exemplo, num carro desse que está inclinado, quando você aciona o freio de mão, as rodas elas vão ter a questão da força de atrito. Quando você está descalço, não sei se alguém já deve ter percebido isso, mas quando você está descalço, sua força de atrito é maior quando você está calçado, certo? E os carros, quando são projetados, pessoal, nós temos aqui duas situações. O carro, quando é projetado, ele passa por essa corrente de vento, justamente para dizer como é que está a questão da aderência ou do atrito dele. E a gente sabe que hoje a mecânica, que vê essa questão de engenharia e tudo, pode ver que os pistões eles só funcionam porque nessas extremidades elas têm óleo. E esse óleo faz com que o pistão subdesça sem nenhum problema, certo? Então vamos lá. Nós temos outros dois tipos de atrito. Nós temos o atrito cinético e o atrito estático. Vamos primeiro para o cinético. O cinético é aquele que qualquer objeto que você comece a aplicar uma força que entre em movimento, ele ainda vai arrastar. Por exemplo, uma caixa bem pesada. Quando você arrasta dentro da sua casa, pode ver que ela se arrasta. Você aplica a força de um lado e ela estiver pesada, ela aplica a força no sentido contrário a você. Então, nessa superfície, pessoal, nós temos o quê? Uma certa deformação. Então, por mais que eu empurre a caixa, ela vai entrar em movimento. E, consequentemente, vai ter a força de atrito cinético dele. Então, como é a força de atrito? Força de atrito cinético de A para C, no caso da atrito cinético, é igual ao coeficiente de atrito cinético, esse aqui, tomem cuidado que a gente pode falar agora, mas na prova a gente não pode dizer, mas lembre-se que o coeficiente de atrito cinético, ele depende de cada material, certo? Cada material tem seu coeficiente de atrito cinético. Multiplicado pela normal. Como vocês já viram, normal, em a maioria das situações, normal é igual ao peso. Ou normal ele se relaciona com o eixo de FY, aquele eixo da componente vertical, ok? Muito bem, o atrito cinético sempre tem independência da normal. Por quê? Porque quando a normal, se o objeto é pesado demais, ele não consegue sair, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, o atrito estático. Mas se ele tem um objeto que dá para você arrastar, então o atrito cinético ele depende sempre do efeito da normal aplicada em cada caixa, certo? Muito bem, nós temos aí a dependência do coeficiente de atrito. Por exemplo, se eu tenho um metal deslizando sobre outro metal, o coeficiente varia de 0,10 a 0,45. Se for um metal deslizando sobre a madeira, ele é de 0,15 a 0,45. Por isso, aqueles madeireiros, pessoal, eles colocam as toras em cima do caminhão, não colocam às vezes de uma corrente. E o caminhão está arrastando essas toras durante todo o trajeto, quando vão fazer o desmatamento da Amazônia. Nós temos também um metal deslizando sobre a pedra, ele vai de 0,25 a 0,55. Madeira e borracha. A madeira deslizando sobre o coco é 0,20 o estático e 0,40 o dinâmico. A borracha ela desliza sobre o concreto. Deslizando sobre o concreto, ela tem de 0,45 a 0,70. Não se preocupe, pessoal, que esses valores, na maioria das situações, a gente repassa para vocês, certo? Então, vamos lá. Nós vimos força de atrito cinético, nós vimos que é o coeficiente de atrito cinético que está em movimento, e nós temos a normal. Nesse caso aqui, o corpo quer aplicar uma força F, e contrário a ele, nós temos força de atrito estático máximo. Por que a gente fala atrito estático máximo? Porque o objeto, ainda, mesmo aplicado a força, ele não consegue se mover. Então, se ele não consegue se mover, a velocidade dele, pessoal, é zero. Ou seja, a iminência ainda do movimento. Quando ele começar a se movimentar, aí sim, ele sai do atrito estático e passa para o atrito cinético. Só que como ele não se movimenta, a velocidade é zero, a força de atrito estático máxima vai ser quem? O coeficiente de atrito estático multiplicado pela normal. Como vocês viram na anterior, a força de atrito cinético vai ser quem? O coeficiente cinético vezes a normal. E a gente já tinha visto o estático. Força de atrito estático vai ser coeficiente de atrito estático também multiplicado pela normal, certo?
Então, só um conceito entre a relação entre cinética e estática. A força de atrito estático máxima sempre é maior do que a força de atrito cinética. Por quê? Porque na força de atrito estático máxima é o coeficiente de atrito estático multiplicado por normal. Já a força de atrito cinético, nós temos o coeficiente de atrito cinético também multiplicado pelo normal. Nesse caso, normal e normal eu cancelo. Então, uma definição importante, pessoal. O coeficiente de atrito estático sempre ele vai ser maior do que o coeficiente de atrito cinético. Ok? Então, a relação entre cinético e estático, sempre o estático, o coeficiente dele é maior do que o cinético. Por quê? Porque o estático ele está no modo o quê? Parado. Ok? Bom, pessoal, isso aí foi só os conceitos sobre força de atrito. Nas próximas aulas, a gente vai ter a questão da resolução de questões e, consequentemente, a gente vai dando continuidade à matéria. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.